Jornal da Mix. Hoje, quinta-feira, é dia de entrevista e quem está com a gente aqui hoje é o vereador professor Gilson de Souza, ele que está super preocupado, como muita gente também, com a segurança das escolas, né? Principalmente depois do que aconteceu aí no início do mês passado, na creche Cantinho Bom Pastor. Tudo certo, vereador? Como é que estão? Bom dia, Gi, bom dia, Pancho, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito do formato da rádio, então é um prazer sempre estar aqui com vocês. É um formato mais descontraído, né? E agora com uma dupla, então fica melhor ainda, né, Gi? Vamos levar descontração e informação também. Vereador, tens acompanhado, claro, por ser professor principalmente, né? Por estar sempre acompanhando aí a questão da educação, tens acompanhado aí toda essa evolução em relação à segurança das escolas, das creches municipais, depois do que aconteceu ali na creche Cantinho Bom Pastor. E eu estava vendo o pronunciamento na terça-feira, cobrando muito, né, do governo municipal, né? O que está faltando exatamente, professor Gilson? Bom, primeiro que não é de hoje que a gente vem avisando e vem falando questões estruturais dentro das escolas. Desde 2017, quando eu assumi, até por conhecer muito bem o ambiente escolar, a gente tem feito as visitas e tem apontado para a Secretaria Municipal de Educação e para o município, de fato, falhas e problemas estruturais dentro das escolas. Acho que agora com um pouquinho mais de atenção com relação à segurança, por conta de todo o acontecimento. Lá desde a época de saudades, a gente já tinha, inclusive lá depois da época de saudades, a gente já tinha cobrado com mais efetividade, inclusive fazendo projetos de parcerias público-privadas para que pudesse ter um investimento maior na questão do controle e acesso de portões, enfim. E o meu medo é que aconteceu lá na época de saudade, aconteça agora de novo, que acaba caindo no esquecimento. Só para você ter uma ideia, a gente sabe que aquele momento foi um momento, né, aqui da tragédia de Blumenau, foi algo que nos deixou, né, arrasados, mas passando esse momento a gente precisa agir com racionalidade e, de fato, trabalhar com uma gestão muito forte. E hoje, amanhã vai fazer 30 dias, se eu não me engano, da tragédia. Isso, exatamente. E, por exemplo, uma das cobranças grandes dos diretores é que até agora, com todo respeito, e faço aqui um desafio à Secretaria de Educação, tirando a contratação dos guardas, que é importante, foi no primeiro momento muito importante para dar aquela ar de segurança, mas outras questões pontuais e estruturais até agora nada. Tanto que eu venho cobrando, os diretores estão cobrando muito. A questão logo após o incidente, esteve lá a Secretaria de Educação naquela semana que ficou parada, fazendo avaliações em todos os CIs educandários, né? Avaliações estas para mostrar qual o CI que está no vermelho, para identificar as fragilidades da instituição, né? Né? O que, com todo respeito, me desculpa, mas se perguntasse para alguém como eu que tenha visitado os CIs há muito tempo, a gente sabe as fragilidades, e eles também sabem, então não foi nada muito dificultoso para ser feito. Lógico que são 125 unidades escolares, mas coisa, né? Já são 30 dias e até agora os diretores não sabem, né, qual que é, se o meu CI está no vermelho, está no amarelo, está no verde, enfim, porque é importante, só para vocês entenderem esse diagnóstico, porque aí a própria escola, junto com a APP, pode se organizar e dizer, olha, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui é muito grande, eu preciso que o município me ajude. Como já aconteceu, né, em alguns casos. Como já está acontecendo, eu acompanhei, né, e nós tivemos aí noticiados CIs onde os pais já levantaram o muro, já fizeram, exatamente, não esperaram, e tá certo eles, porque se esperar, como eu te disse, amanhã faz 30 dias e agora de estrutural, absolutamente nada foi feito. E aí eu fiquei muito bravo porque além de não fazer, alguns pontos acabam atrapalhando, né? Como foi na terça-feira, quando eu fiquei muito chateado, é que a gente soube me garantir que hoje estaria resolvido. Eles iam tirar aquele, que é tão importante, aquele monitor que fica na frente das escolas maiores, acesso à entrada, que é tão importante porque ele conhece o pai, ele conhece aquela a pessoa criança. Que já está acostumada com toda a comunidade escolar, vamos dizer assim. Perfeito, né? Pancho. Ele sabe quem é o cara estranho, quem está diferente. Então, as escolas maiores, né, digo aqui Lúcio Esteves, Anitta Garibaldi, são escolas maiores, Francisco Lanz da nossa cidade, elas têm esse guarda, esse desarmado, mas ele está lá na frente, que tem esse contato com os pais. E a gente soube na segunda-feira, terça-feira, que iriam tirar eles. Tanto que tiraram, ontem já não tinha eles. E aí a gente foi pro enfrentamento junto com o governo, porque é uma decisão totalmente errada, e me garantiram que hoje estariam voltando à normalidade. Então são essas decisões que me incomodam bastante, que me deixam bastante irritado. Primeiro, a demora de entregar esse diagnóstico aos educandários. Depois, essas decisões que estão sendo feitas. E outras pontuais que a gente, né, tem cobrado diretamente da secretaria. Por exemplo, ontem, na verdade, eu estive fazendo a visita a um educandário na Boa Vista, eu peguei um pedaço do muro
muro tá caindo, gente. O muro tá caindo. Nem pra subir e pular o muro, que é baixo, o cara teria coragem de fazer, porque o muro tá rachado e tá caindo. E eu consegui tirar com a mão um pedaço, colocando em risco as pessoas que estão pro lado fora do CEI, porque pode cair o muro, e as pessoas que estão pro lado dentro. E não é de hoje, é tempo. E o que me incomoda mais ainda, e isso eu vou falar na tribuna no dia de hoje, é que além de já tem o recurso, tem a empresa que foi listada e ganhou, falta só assinar a ordem de serviço. Por que não assinaram? Por que já não iniciaram? Isso é para ontem, né? Precisa avançar nesse sentido. Então parece, eu falei, parece que estão meio perdidos e a gente até entende no primeiro momento essa correria toda, mas agora está na hora de sentar, peraí, vamos racionalizar, avaliar, vamos e vamos já começar a trabalhar e chamar a comunidade, chamar as APPs, né? Para que estejam junto na discussão. E tem coisas que em alguns CIs e alguns educandários, como eu disse, a própria APP já pode trabalhar junto em medidas de segurança, que é a entrada e a saída de portão, alguns investimentos pequenos que a própria PP já tem alguns recursos que pode fazer também. Tem uma coisa que me incomoda, professor, quero saber da tua opinião. Não só a mim, na realidade, eu converso com muita gente, pais de alunos, de creches e de escolas, e tudo bem, foi tomada uma decisão, na realidade, na emoção, eu sempre digo, porque os primeiros dias ali estava todo mundo chocado, todo mundo, né, arrasado com o que tinha acontecido, e obviamente alguma decisão tinha que ser tomada, alguma coisa tinha que ser feita. E veio então a contratação desses seguranças armados para cada unidade escolar aqui da cidade. Me incomoda o fato de ter alguém armado dentro de uma escola, principalmente com crianças pequenas. Perfeito. A impressão que me dá é que essas crianças, elas, no primeiro momento, vão se assustar, obviamente, porque uma arma intimida, querendo ou não intimida. E em segundo momento, elas vão se acostumar com aquilo. Vão achar que é normal, vão achar que é comum. E me incomoda demais isso, porque o ambiente escolar, para mim, tinha que ser um ambiente feliz, alegre. Tinha que fazer com que as crianças, né, pensem coisas boas e tudo mais. O senhor não acha que foi precipitada essa contratação de seguranças armados para as unidades, ou é algo que realmente tinha que ser feito, já que a gente está na possibilidade de acontecer de novo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Vamos lá, eu concordo com a tua opinião, inclusive muitos professores, muitos pais, diretores estão preocupados com essa situação, mas no primeiro momento não tinha como fazer algo diferente para acalmar um pouco o coração dos pais que realmente estavam preocupados. Agora é um momento que a gente precisa reavaliar isso tudo e também me preocupa, primeiro porque o cidadão, eu estive nos primeiros dias quando retornaram, as crianças não ficaram algumas ficaram assustadas, cada criança vai de um jeito, mas a maioria era curiosidade, né? Sim. E era engraçado, os maiorzinhos, a pergunta quando parava, e isso eu tenho que parabenizar os diretores e os professores, eles foram desculpa até enaltecer aqui eles, mas tem que enaltecer, porque eles foram a maioria, de uma leveza, de preparar os pais, preparar as crianças, não esconder nada, mostrar para as crianças, falar, conversar e dialogar, pelo menos aonde eu estive, eu vi, presenciei isso. E nesse sentido até houve orientação também, né? Perfeita, não, isso. Psicólogos, né, contratados aí pela secretaria e tudo mais. Esse é um outro ponto que a gente tem que trabalhar, porque está se preocupando muito em armar, se preocupar em murar, mas não está se preocupando com a saúde mental, que esse é um outro ponto, se tiver a oportunidade a gente vai falar sobre isso. Mas nesse primeiro momento era necessário fazer para dar uma acalmada. Agora precisa ser rediscutido, porque nós temos aí também a capacidade do profissional. Teve até uma situação em que eu fui lá, conversando, que eu converso com a maioria né, tô lá e eu converso com a comunidade escolar e converso também agora com um vigia armado, porque ele faz parte do processo da agora. Comunidade, A comunidade, ele fala, não, eu tenho experiência, trabalhei em presídio, coisa e tal. Eu falei, amigo... uma coisa é lidar com detento, outra coisa é lidar com criança, né? Essa tua experiência, infelizmente, aqui não tem muita validade, né? Porque aqui são crianças, é todo um formato. Então agora tem um momento todo de adaptação e a curiosidade das crianças. Primeiro que eu perguntava, você tá armada? A primeira, os maiorzinhos, né? Não sei, não tem essa noção. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa... Qual é a qualificação desse profissional que lá está portando a arma, né? Em uma situação de emergência, ele está preparado para isso? Eu acho que esse é um próximo passo. No primeiro passo, tinha que ser feito isso para dar aquela calma, para retornar às aulas, e agora, no segundo passo, de fato, é discutir essa qualificação desse profissional, é discutir se em determinados pontos ou não vai ser necessário o porte ou não da arma, ver os problemas que podem estar e vão acontecer durante esse percurso agora até o final do ano. Então, isso tudo tem que ser avaliado com calma. Eu falei, agora, naquele momento foi emocional, foi um negócio que precisou, agora a gente precisa agir com racionalidade, fazer a discussão, olhar, né, de forma o que está acontecendo no dia a dia, e por isso que é importante, e cobro muito da CEMED, e eu me cobro porque eu
tenho ido, inclusive saindo daqui da rádio, eu tenho já 2 visitas em 2 educandários, uma escola e um CI, e tenho feito esse contato direto para olhar, para fiscalizar, mas ao mesmo tempo para entender, ouvir os diretores, ouvir os professores, e a partir desse momento aí sim tomar as decisões. Tudo bem que eu não tomo as decisões, né? Eu sou vereador, meu trabalho é fiscalizar e cobrar, mas eu vou cobrar e fiscalizar para que a CEMED, para que a Secretaria de Educação e a Prefeitura tomem as melhores decisões possíveis. É porque em relação à arma, né? Não é só o caso da arma estar no ambiente escolar, mas é justamente isso que tu falasse também em relação à capacitação desses seguranças, porque a gente sabe que de uma hora para outra, o estado inteiro contratou seguranças armados para cuidar das escolas, né? As principais cidades pelo menos. E a gente sabe que provavelmente tem gente ali que foi capacitada a toque de caixa. Sim. Né? Eu não sei, existe todo um processo aí para habilitar até um segurança armado, né? Tem Polícia Federal envolvida, tem um monte de coisa. E foi feito tudo muito rapidamente. Então fica aquela coisa, poxa, será que esse cara que tá cuidando da escola do meu filho tem capacitação para isso? E vamos fazer uma discussão mais além, né? Se você vai no shopping hoje, o cidadão que tá lá, o guarda, não é armado. Sim, exatamente. Né? E tem outras situações. Então, e aí voltando à questão no hospital, voltando à questão da saúde mental das pessoas, hoje a gente vai proteger, que bom, tem que proteger as escolas, mas daqui a pouco há a vulnerabilidade do resto, né? Do shopping, da igreja, do culto, enfim, de outras, da área da saúde. Então o que a gente precisa agora é tratar essa questão da saúde mental, que é extremamente, para ontem, né? Urgente, né? Isso é uma coisa que me pareceu muito, na hora que tudo aconteceu, uma questão que para mim foi muito impactante. Obviamente, todo mundo ficou consternado com a situação, né? Acho que ninguém lembra daquele dia e não fica ainda chocado, mas o que leva a uma situação dessa, como agir numa situação dessa, eu não sei se também diante de enfrentar imediatamente, né, a questão da segurança, se houve também esse olhar para a questão da saúde mental, tanto de quem pratica, né, o que está acontecendo para a gente chegar a esse ponto, né? Não adianta colocar só culpa em joguinhos e não sei o quê, porque a gente sabe que nem foi o caso, né? Existe uma outra coisa, quem tem acompanhado aí a evolução de internet, redes sociais, enfim, sabe que está muito além disso. Então, essa questão de cuidar do que é que se está vendo na internet, o que é que está se seguindo, a saúde mental, por que que uma pessoa chega a esse ponto? Essa, para mim, é uma das principais questões, porque é tratar o problema na raiz, né? Exatamente. E assim, eu até tenho medo de falar, porque como experiência de educador, vou acabar exagerando não, mas eu vou acabar sendo um pouco firme demais. Foi completo abandono. E eu vou te dizer, experiências de sala de aula, que nós, professores, ficamos abandonados lá dentro da escola. Nós tivemos situação, e pode chamar qualquer professor aqui, teve situações parecidas, onde teve que, às vezes, aluno que foi com uma faca dentro de uma bolsa, alguma coisa nesse sentido, e alunos que, às vezes, têm problemas com bullying, alguma coisa. Quando a gente dizia, pelo amor de Deus, esse aluno precisa de ajuda, precisa de apoio, nós não tínhamos nenhum respaldo por parte da Secretaria do Estado. Eu, como fui muito tempo professor da escola estadual, nada, a gente ficava sozinho lá dizendo, olha, esse menino precisa de ajuda, olha, esse cidadão precisa de ajuda. No fim das contas, o próprio professor talvez ia lá e ajudava da maneira que podia. Da maneira que podia, né? E não, porque você tem que dar conta do conteúdo, né? Aí por isso que reclamam tanto que a escola pública não tem qualidade, porque às vezes você precisa parar um pouco o seu conteúdo, porque muitas vezes você precisa fazer a função de um psicólogo. Pode falar com qualquer professor. Você tem que fazer a função de psicólogo, de assistente social, de amigo, de pai, porque a ausência muitas vezes do pai. Então o professor às vezes tem que largar um pouco o seu conteúdo do dia a dia para fazer essa função que não seria dele. E aí a gente pede socorro lá enquanto professor, enquanto gestor, e olha pro lado, não tem ninguém que vai nos ajudar, né? E o pai tá no dia a dia ocupado com o ganha-pão dos filhos também. Então por isso que é tão importante a presença dos pais dentro da escola, ajudando o professor, cobrando, né, do poder público. Quantos anos a educação foi relegada? A educação foi relegada, desculpa, e continua sendo relegada com investimentos maciços. Agora que vão, olha só, depois de tanto tempo, precisou acontecer uma tragédia dessa, estão se estruturando para que se tenha psicólogo. Quanto tempo a gente está pedindo psicólogos e assistentes sociais próximos das unidades escolares? Aí vão mandar o SUS não dá conta nem de atender a demanda normal. Vai atender a demanda das escolas? Não vai. E pós-pandemia foi pior, isso potencializou. Então é para ontem essa questão da saúde mental, para a gente conseguir identificar e conseguir ajudar. Até estava numa entrevista que eu ouvi a delegada da Polícia Civil falando que agora a Polícia Civil vai fazer uma equipe que vai começar a olhar pessoas que têm o potencial. Eu falo, desculpa, mas
fala isso com o professor está lá no dia a dia, ele consegue identificar algumas situações que realmente precisam de ajuda, né? Que precisam ser olhadas com carinho. E a gente não tem esse respaldo, esse apoio. É isso a minha revolta, é isso a minha briga, porque precisou acontecer uma tragédia dessa, a gente vem avisando muito tempo, eu enquanto professor, depois enquanto vereador, e nada acontece. Antes tarde do que nunca, né? E de fato, Sim, né? mas... A questão do apoio psicológico já tinha que estar na volta da pandemia, né? Porque Perfeito. todo mundo acompanhou, acho que todo mundo tem pelo menos, se não tem um filho, tem um sobrinho, tem um vizinho, enfim, principalmente adolescentes, né, sofreram muito, né? As crianças também, né? Se for pensar, Todos. 2 anos longe de uma escola, para uma criança de 7 anos de idade, é muito tempo da vida dela que ficou, né, diferente, ficou anormal, sem convívio com as pessoas, sem aquela interação, enfim. Então, Sabe o que foi feito? Me perdoa até te interromper. Nada. Não foi feito nada. Nem na escola, nem nada, não foi feito nada. E a única coisa que aconteceu foi um grande problema para o sistema público de saúde, porque as pessoas, né, não tinham... claro, né, adoeceram. infelizmente adoeceram e lá não tinha nem condições estrutural para isso, não tiveram uma estrutura para isso. E aí a gente está vendo esses problemas e outros maiores que podem vir a acontecer. Então, se não fizer esse exame de consciência, se não tomar de forma racional e buscar soluções para isso, nós vamos ter problemas maiores. E como a Gisele falou, esse trabalho tem que ser feito nas escolas, porque a gente sabe que tem muito bullying, por exemplo. Não foi o caso aqui de Blumenau, até onde a gente sabe, né? Não foi o bullying que provocou essa tragédia, mas a gente sabe que em outros lugares, muitas vezes, o que acontece é isso, né? A criança é só vítima de bullying no colégio e depois volta e se vinga, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, já desde o início eu dizia isso, né? Tudo bem, a gente vai tomar as medidas que têm que ser tomadas agora, mas não dá para esquecer de trabalhar na origem, né? Ou seja, trabalhar o bullying nas escolas e trabalhar a questão social como um todo, né? Porque essa pessoa, né, que cometeu esse crime, tudo indica que tinha ali vários problemas ali em relação a desenvolvimento, a relação interpessoal, já tinha ido preso algumas vezes. Tinha uma ficha extensa ali de... tinha 4 vezes ele foi detido, Exato. enfim. E por que isso acontece, né? Por que a pessoa chega nesse ponto? Então tudo isso tem que ser muito bem detectado, vamos dizer assim, estudado, avaliado e combatido. Principalmente isso, combatido. A gente tem que evitar com que essas pessoas surjam, né? E sabe qual é a minha maior preocupação, o meu medo? Eu tenho falado isso desde o dia 1º, lá com o dia 5 de abril, quando aconteceu isso. Eu falei, daqui a pouco vai cair no esquecimento, nós vamos voltar à normalidade das nossas vidas e vai continuar a mesma coisa. E aí vai ficar eu de novo visitando a escola, cobrando, falando sozinho. Então isso nós não podemos deixar. Acho que é importante esse trabalho que a Mix faz, que vocês fazem aqui, é importante a imprensa, é importante os pais precisam estar mais presentes na escola para cobrar, né? Porque eu vi depois, no dia seguinte, várias pessoas falando, e aí eu vou falar, políticos e outras pessoas, falando sobre segurança pública e falando sobre melhorias nas escolas, e eu olhava, meu Deus, eu nunca vi esse cidadão botar, eu enquanto professor nunca vi esse cidadão botar os pés numa escola. Sim. Eu enquanto vereador também nunca vi esse cidadão botar em pé de escola. Agora parece que né, o Bambambam sabe tudo e não sabe nada, na verdade. Tanto que foi só aquele momento que é para aproveitar o momento para ganhar likes, para ganhar curtidas, e acabou aquele momento, não houve mais esse cidadão falar de absolutamente nada de educação. E esse é meu medo, a gente precisa, e aí eu faço uma crítica ácida, assim, nesse sentido, de que a gente precisa relembrar desse caso, a gente precisa estar cobrando o tempo inteiro para não cair no esquecimento. Meu medo é isso. Fazer um memorial mesmo, né? Tem uma ideia de fazer um memorial? Que se faça um memorial e que todo ano, no dia 5 de abril, se faça uma reflexão. Uma reflexão. E lembrar, tá, e aí, beleza. Pelo menos uma vez por ano. Eu cobrei agora, amanhã vai fazer 30 dias. O que foi feito? Né? Eu já sei o que foi feito e o que não foi feito. Daqui a 6 meses, o que foi feito? Sim. O que não foi feito? Daqui a 1 ano, quando completar 1 ano, tá, e aí? O que foi? Qual foi avançado? Continua apenas os vigias com arma na frente da escola? É só isso? Tá, e o que mais foi feito? Né? O que está sendo feito para a saúde mental? O que está sendo feito para as estruturas das escolas? É isso que a gente tem. Esse memorial tem que servir e essa data tem que servir para que todo momento fazer a gente... uma avaliação e uma cobrança. Exatamente. Né? O que era antes e o que foi depois. Aconteceu a tragédia de Saudade, deu aquela mobilização toda e depois o que aconteceu? Nada para resolver. Absolutamente nada. E a gente passou pelo dia 5 de abril aqui. Eu espero que a gente faça coisa, muita coisa, e aí todo mundo, não adianta só esperar pelo homem público, pelo político. Acho que o pai tem que cobrar, a mãe tem que estar em cima, tem que participar. Eu tenho recebido, e estou feliz porque tenho recebido muita ligação de presidente da PP, de professores, de pais preocupados, pais que nem fazem parte. Eu não faço parte da PP do meu filho, eu quero participar. O que eu faço? Cara, ótimo. Vamos ver quanto é que é
eleição da APP do teu filho, vai participar, e mesmo assim tu não precisa estar na APP, tu pode participar da reunião, e isso me deixa feliz. A gente precisa cada vez mais, os pais precisam estar juntos com os professores, precisa ter essa união para cobrar, sim, melhorias e fazer essa avaliação. Ó, aqui no meu CI não foi feito absolutamente nada, nós estamos 6 meses e nada foi feito. Nós queremos isso e tem que acontecer, e tem que fazer, e tem que cobrar, e tem que ir para cima, e tem que se revoltar mesmo. Ah, maravilha. Não podemos ser negligentes, né? Porque a gente alguma, culpa sempre alguém, a gente quer colocar a responsabilidade, espera a solução. Mas eu digo isso, quando a gente elege um síndico no nosso prédio e a gente deixa as coisas acontecerem, a gente também está sendo conivente, porque a gente está vendo o que está acontecendo, porque a gente não cobra. Exato. Então, toda a sociedade, pais, professores e todo mundo tem que cobrar, né? Porque, se acontecer, eu cobrei. Então, agora sim, a responsabilidade é de quem, né? Então, antes que aconteça, que seja feita a solução. Não só a responsabilidade, mas também o dever, né? Nós temos o dever como cidadão de participar e de cumprir o que foi colocado. Enfim, mas é isso que me preocupa, que a gente precisa, esse assunto tem que ser tocado recorrente e tem que fazer essa avaliação. Inclusive, essa discussão que tu colocasse aqui é muito importante, da questão do cidadão que está lá armado. Isso também é uma coisa que precisa nos próximos meses ser discutido, ser conversado, ser avaliado, ser revisto, né? E que bom que alguns pais já estão participando ativamente dessa discussão também, para que a gente possa ter isso de forma mais clara, né? Com certeza. Maravilha, então, professor Gilson, obrigado pela sua participação aqui. A gente falou bastante aí sobre a questão das escolas e tudo mais. Com certeza, em outras oportunidades, a gente vai falar de coisa boa também. E do que está sendo feito aí no seu mandato, a gente deixa para uma próxima oportunidade aí, né? Obrigado, Pancho. Obrigado, Gil. Um prazer estar aqui com essa dupla aqui, que é um sucesso. Maravilha. Obrigada, professor Gilson. 7h45, 7 horas 45 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Jornal da Mix. Não perca. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.